Você já ouviu alguém falar essa frase? Acho que estou com gastrite. Pois é, muita gente fala isso ao sentir qualquer tipo de incômodo no estômago. Mas quando os sintomas estão associados realmente a essa doença? E quais são os fatores que a desencadeiam? Isso é o que a gente vai saber agora com o Dr. Heine Santa Rosa Macieira. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, doutor. É um prazer vir até a Sesumar. Unicesumar agora. Agora né? Uni. Novidade essa desse ano. Eu acho que isso é muito importante, né? Sendo uma comunidade do conhecimento, como você falou, que informe as pessoas adequadamente, nada melhor do que um especialista para informar de forma adequada sobre essa história de gastrite. Então, doutora, quais são os fatores que desencadeiam a gastrite? Bom, primeiro, eu devo te dizer que você falou uma coisa na abertura do programa interessante, que a gastrite pode ser uma inflamação ou uma infecção. E há uma diferença de uma coisa e outra. Uma comida pode causar uma gastrite e pode causar uma inflamação no estômago, que seria uma espécie de alergia, vamos dizer assim. Faz mal, né? A comida fez mal. Então ela faz aquela inflamação, que não é uma infecção, é uma reação inflamatória, a pessoa sente dor, sente mal-estar, pode dar vômitos ou não, sente queimação, azia, queimação, mas isso é num período curto, porque foi aquele alimento, o estômago em 24, 48 horas, 72 horas, 3 dias no máximo, ele recupera e a pessoa fica bem. Já a gastrite crônica, ela pode ser uma infecção ou até mesmo uma inflamação. E os sintomas são dor de estômago, queimação, azia, às vezes eructação, que a gente chama de arroto, peso no estômago, então você come e aquela comida fica pesada, não digere, fica um mal-estar. São vários os sintomas, eles são muito variados, mas a dor e a queimação é assim quase que em 100% dos casos. E como diagnosticar a doença, doutor, para não ficar nessa dúvida, será que eu estou mesmo com gastrite, não é, deve ser outra coisa? Qual é o diagnóstico? Bom, o diagnóstico se faz seguindo os padrões de qualquer diagnóstico em medicina, né? É necessário, primeiro, a história, conversar com a pessoa, ela contar há quanto tempo ela sente, o que exatamente ela sente, quais são os sintomas, há quanto tempo, se isso é uma coisa que está sempre ruim, ou tem períodos que passa bem, períodos que passa mal, isso chama-se história da doença, quanto tempo ela tem e o que ela sente. Depois disso, nós passamos para o exame, nós examinamos a pessoa. No caso do estômago, pouco ajuda o exame, porque o estômago, você vai só sentir uma dor aqui e parar aí. Já a endoscopia, que é chamada endoscopia digestiva alta, muitos médicos falam EDA, endoscopia digestiva alta, e muitos falam só endoscopia. É um exame com um aparelho flexível, como se fosse uma borracha, que entra pela boca, com anestesia na garganta e também uma sedação na veia. A pessoa não sente o exame, na maioria das vezes ela dorme e não há nenhuma sensibilidade durante o exame. Não é dolorido? Então. Não é dolorido, não é apavorante. Foi, no passado, quando começou essa história de endoscopia, 30 anos, 35 anos atrás, lá pela década de 70, era muito difícil. Mas a partir dos anos 90, com o advento de medicamentos sedativos e anestésicos locais na garganta, passou a ser um exame muito simples de fazer. E é necessário, porque a endoscopia nós vamos fazer uma visão direta, da mesma forma que eu estou olhando para você, eu vou olhar dentro do seu estômago, através desse aparelho, que é um aparelho de fibra óptica e que me dá essa imagem real de como está o estômago. A partir daí eu decido se eu vou só dar um remédio ou se eu vou fazer uma biópsia. Olhando a inflamação e eu detectando que existe realmente um processo inflamatório e talvez infeccioso, eu vou fazer uma biópsia, que é tirar um fragmento do estômago, indolor, devo dizer, a biópsia não dói, porque a pessoa está sedada e a mucosa do estômago, a pelinha do estômago, ela é insensível, não dá para sentir dor. Essa biópsia nós mandamos para um outro médico, que chama patologista, que é o médico que vai olhar essa biópsia no microscópio, vai ampliar essa biópsia. E aí ele vai me dizer se a gastrite existe, se ela é crônica, se está há quanto tempo,
se ela é intensa ou se é um grau leve e, principalmente, se tem presença de bactéria. Porque sabe-se hoje que 30, 40, às vezes 50% das gastrites são causadas por bactéria e é passível de tratamento. Então essa bactéria ela foi descoberta no iniciozinho dos anos 90, já estamos aí com 24 anos, né, de descoberta, e sabendo que tem essa bactéria, que aí sim é uma infecção, lembra que eu falei? Tem inflamação e infecção. A inflamação é quando alguma comida, algum remédio faz mal. Existem muitos remédios que fazem mal para o estômago, que causam inflamação. E essa bactéria causa infecção. E aí é necessário tomar um antibiótico para curar. E aí essa gastrite é curável. Os tratamentos são diferentes, então? Depende... São diferentes. Depende de cada caso. Por exemplo, se a pessoa tem uma inflamação causada por um alimento, eu vou dar um tipo de remédio, um tipo de tratamento. Se ela tem uma infecção, uma gastrite causada por uma infecção, é um outro tipo de remédio, normalmente é um antibiótico. Aqueles antiácidos, doutor, que as pessoas costumam usar quando sentem uma queimação e tal, eles são paliativos. Paliativo é aquele remédio que você toma para aliviar o sintoma. Não cura nada. Não trata e não cura. Quer dizer, trata o sintoma. Você está com queimação, você toma um antiácido, existe vários no mercado, chega na farmácia, pede o antiácido, ele te vende, você vai tomar, vai aliviar, mas não vai curar. Como que deve ser a dieta, doutor, de uma pessoa que tem gastrite? Isso é importante, muito importante essa sua pergunta. Porque a pessoa que tem uma inflamação no estômago é igual alguém que machucou o joelho. Não pode sair correndo, nem andar de bicicleta, nem jogar bola. Tem que ficar em repouso e até recuperar o joelho. Quem tem gastrite não pode comer de tudo. Existem certos alimentos, por exemplo, uma feijoada, uma pizza, às vezes até o pão. Até o pão. Tem clientes que chegam ao extremo de dizer até a água me faz mal. Nossa. Esse está com uma gastrite braba, que se até a água ele sente mal, mas normalmente são as comidas mais fortes. Por exemplo, um pastel, um lanche, né? Coisa mais rica em gordura. Chega com gordura, com fritura, com pimenta, comida de difícil digestão, gordura, fritura. E a gente corta logo de saída todas as frituras e gorduras e lanches e salgados, que são os pastéis, coxinhas, etc. Tem que tirar até o estômago poder se recuperar. Tem alguma pessoa que pode ter mais predisposição para ter gastrite, doutor? Homens, mulheres, idosos? Não, pela idade não. Até uma criança pode ter gastrite. Claro que a faixa etária mais comum vai dos 14, 15, 16 até os 50, 60 anos. É a faixa etária mais frequente. Agora, por que isso? Porque são as pessoas que têm mais predisposição a ficarem ansiosas. E aí eu estou falando de uma coisa que é o sistema nervoso, que é a tensão emocional, os problemas do dia a dia, da vida e etc. Isso é fator preponderante, é fator muito importante na formação de uma gastrite. Por isso que as pessoas dizem, estou com gastrite nervosa. Exatamente. É muito nervoso, é muito estressada, é muito tensa, tem problema no trabalho, tem problema em casa, tem problema com a família, tá sobrecarregada, e aí ela começa a ter dor de estômago e queimação. Eu não gosto muito desse termo gastrite nervosa, porque mesmo levando em conta que o sistema nervoso, o estresse, a tensão pode causar gastrite, eu prefiro avaliar, porque se eu já coloco de cara, de taxa a pessoa como gastrite nervosa, ela não vai fazer o tratamento. Talvez, é do meu nervoso, eu vou me acalmar que vou ficar boa. Não vai. E não é bem assim, Não né? vai. Tem que fazer um tratamento, porque existe, inclusive, a questão genética. Tem pessoas que têm predisposição, não pela faixa etária, mas porque ela já nasceu com, vamos dizer assim, com um defeito de fábrica. Né? O pai tinha gastrite, ou tinha úlcera, a mãe, um irmão, então a chance dela ter também é grande. E doutor, para a gente finalizar, é possível a pessoa que tem gastrite ter uma boa qualidade de vida, conviver com a gastrite tendo uma boa qualidade de vida? Conviver com a gastrite eu acho difícil. Se tiver que conviver. Ela não vai ter uma boa qualidade de vida convivendo com a gastrite. Mas eu vou te dizer, então? 100% das gastrites a gente dá um jeito. 100%. Olha.
Claro que tem 30%, 40% que cura totalmente. A pessoa nunca mais vai tomar remédio, nunca mais vai precisar fazer dieta. E tem os 60% que vai ter que fazer um tratamento e se cuidar sempre. Bom, qualidade de vida depende de muita coisa, mas se você controlar o seu sistema nervoso, procurar ter atitudes para se tranquilizar ou tratar esse sistema nervoso, e fizer uma dieta que a gente chama de saudável e que a maioria não faz, É verdade. você vai ter uma qualidade de vida muito boa, mesmo tendo uma gastrite crônica. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quer deixar os seus contatos da clínica? Não, eu não preciso. Eu sou bastante conhecido na cidade. Eu hoje tenho um consultório, durante muitos anos eu tive um consultório ali ao lado do Hospital São Marcos, durante 25 anos. Hoje eu estou há 15 anos ao lado do Hospital Paraná, na Rua das Camélias. Atendo também o Hospital Paraná na parte de urgência, né? Atendo plantão e atendo no consultório. É fácil de me achar, não preciso dar telefone. Não tem erro, né, doutor? Ali do lado do hospital é muito fácil, as pessoas hoje procura na internet e acha, né? É verdade. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado a você.